graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu sou a irmã Ivanilda, líder do Grupo Recomeço. Você está em nosso canal, seja muito bem-vindo. E hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Queridos, nós estamos no ano do cumprimento da promessa. Essa é a frase e esse é o tema deste ano que Deus tem colocado em nosso coração e que nós vamos trabalhar à medida do avançar dos meses. Mas eu quero exemplificar para você de forma prática, para que Deus já comece nesse início de gravação falando ao teu coração. Eu quero trazer para você duas situações. Quero trazer duas mulheres. Você vai conhecer duas histórias hoje de duas mulheres que aparentemente é a mesma coisa, mas que no fundo são coisas totalmente diferentes. Quando nós falamos de cumprimento da promessa, nós queremos dizer para você que isso implica em responsabilidade, isso implica em aprofundamento, mapeamento, isso implica em sacrifício da sua parte. E eu quero que você fique até o final para você entender o que Deus quer para você, porque você está dentro desse projeto. Você quer que realmente seja o ano de cumprimento da promessa na tua vida. E vai ser em nome de Jesus, mas você tem uma parte nisso. Vamos lá? Olha, preste atenção nessas duas histórias. No final de um culto, uma pregadora, uma pastora e preletora estava saindo do púlpito, e como essas preleções de pastores famosos, né, tem muita gente, eles têm lá um esquema de segurança e tudo mais, mas duas mulheres conseguiram furar esse esquema de segurança e começaram a gritar para ela: Pastora, 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 por favor, ore pela minha família. Pastor, eu sou crente. Pastor, eu preciso que você ore pela minha família. A minha família vai se acabar, vai se destruir. Pastora, meu marido bebe, ele está me traindo, meus filhos não querem ir na igreja, minha casa está uma bagunça, é só gritaria. Pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você faça uma oração poderosa, pastora, pela minha família. No mesmo momento, a outra mulher que também tinha furado o bloqueio falou: Pastora, por favor, aproveite e ore por mim também, porque eu estou passando pelo mesmo problema, parece que é a mesma coisa, pastora. A pastora disse: Ah, que bom, né? Resolvido. No coração dela, ela falou assim, né? Que bom, né? Pronto, eu faço uma oração aqui por atacado, é o mesmo problema e pronto. Mas, como ela era uma mulher de Deus e ela era sensível ao Espírito Santo, quando ela terminou de falar isso, o Espírito Santo falou no seu coração: Não, não é a mesma coisa. Parece, mas não é a mesma coisa. E ela disse assim: Não, Senhor. Então ela chamou as duas lá para o camarim, para o lugar onde ela estava, né, se preparando, uma sala que ela estava se preparando, uma sala de oração antes da preleção, antes do culto. E disse: Agora eu quero ouvir de vocês qual é a sua história. Porque eu ia orar por vocês, mas o Espírito Santo falou que não. Então, me conte a sua história. E a primeira falou assim: Pastor, eu era do mundo, eu era perdida, muito perdida. Eu usava droga, eu bebia. E nessa bagunça toda eu conheci esse meu marido. E nós dois éramos assim, da pá virada, pastor. A gente casou, a gente tem nossos filhos, só que eu conheci Jesus, eu conheci a palavra de Deus. Pastora, Jesus entrou na minha vida de uma forma tão maravilhosa. E eu me arrependi dos meus pecados, pastora. E agora eu quero que a minha casa sirva ao Senhor. Mas meu marido continua bebendo, continua usando droga. Meu marido está no mundo, mas eu preciso ter a minha casa aos pés do Senhor. Eu preciso levar a minha família aos pés do Senhor, pastora. E eu não sei mais o que fazer. Pastora, tá bom, entendi qual que é a sua história. Aí olhou para a segunda e falou assim: Você, qual que é a sua história? Pastora, minha história é um pouco diferente. Graças a Deus, pastora, graças a Deus eu nasci no lar cristão. Nasci no lar cristão, cresci na igreja, participava dos cultos, ia para o encontro de jovens, participava de célula. Aí eu me apaixonei pelo meu esposo, ele não era cristão, pastor. E daí a gente casou, né? Meus pais não queriam que a gente casasse, né, meu pai e minha mãe não era muito a favor, mas, fazer o quê, né, eu estava apaixonada, eu queria casar e eles acabaram aceitando. Minha mãe ficou um pouco triste, meu pai ficou triste também, mas, nossa, a gente se amava, né, e daí a gente casou. Mas pastora, eh,
Nossa, eu comecei a ter uma vida, assim, no começo foi bom, sabe, mas depois eu passei uma vida ter uma vida infeliz. Porque daí ele não ia para a igreja comigo, não queria ir para a igreja, e daí ele começou a beber, né, e daí agora, pastora, tá de mal a pior, meus filhos não querem ir para a igreja também, meu marido tem um amante, eu fiquei sabendo que ele tem um amante, ele tá diferente comigo, pastora, eu não sei o que fazer, eu oro, eu jejuo, eu peço oração, eu vou no círculo de oração, eu faço de tudo, pastora, mas não muda a minha história. Eu preciso, pastora, que alguém como a senhora, do Ministério de Libertação, que a senhora ore pela minha família, quebre essas maldição na minha casa. Pastora, eu preciso de uma oração poderosa, pastora. Veja bem, minhas queridas, meus queridos, quando vocês entram, principalmente as mulheres, quando vocês entram no grupo Recomeço, vocês recebem, várias instruções. Algumas de vocês nem lê o que eu mando, né, querem só entrar no grupo. Como que entrar no grupo fosse mudar a sua história. Entrar no grupo apenas não muda a história de ninguém. Mas você recebe lá as regras do grupo e recebe 5 passos para um recomeço vitorioso. O primeiro passo é contar para nós a sua história. E por que que a gente pede para você contar a sua história? Exatamente por isso. Viu só, as 2 mulheres estavam diante daquela pastora e estavam pedindo oração pela sua família e queriam a salvação da sua família, mas as histórias eram totalmente diferentes. Vocês acham que diante da história daquelas 2 mulheres, a oração seria a mesma? Queridos, se vocês não contarem para nós, minhas queridas, qual é a tua história, em que área da tua vida você quer recomeçar, como nós vamos poder te ajudar? Como nós vamos poder identificar onde quebrou? Onde está o problema? A raiz do problema. Mas vamos continuar naquela história daquelas 2 mulheres. Eu vou te explicar qual que é a diferença. Mas eu vou te perguntar uma coisa, você faria, uma só oração pelas 2? Talvez você diga que sim, mas não, a oração ali não é a solução para elas. Vamos analisar o caso? Eu quero que vocês entendam comigo. Para de fazer o que você está fazendo e presta atenção. A primeira conheceu ele, os 2 se conheceram lá no mundo, na bagunça, né. Aí ela conheceu Jesus, e agora ela está lutando pela salvação da sua casa. E ela talvez nem saiba, mas ela está debaixo de uma promessa de esperança de salvação. Queridos, a palavra do Senhor nos fala da história de um carcereiro. Eu vou tentar resumir para você, para a gente não deixar esse vídeo muito longo. A primeira conheceu seu esposo no mundo, os 2 eram do mundo, os 2 eram da bagunça, da pá virada, né. Aí ela conheceu Jesus e ela está lutando para a salvação da sua casa. Ela nem saiba, mas ela está debaixo de uma promessa de esperança de salvação, uma promessa que foi feita lá no Novo Testamento, pelo apóstolo Paulo a um carcereiro. O carcereiro estava guardando eles ali e, de repente, depois de louvores, pela misericórdia de Deus e pelo poder do Senhor, aqueles cárceres se abriram e eles não fugiram. Quando aquele homem, aquele carcereiro que sabia que tudo ia cair nas costas dele e que ele ia morrer, quando ele ia intentar contra a sua própria vida, Paulo falou: "Não faça isso. Não intente contra a sua própria vida, nós todos estamos aqui". Paulo pregou para ele: "Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa". Essa é a promessa. E ele foi salvo e a casa dele também. Nós temos a promessa que se aplicou ao mundo físico e a promessa que se aplicou ao mundo espiritual. No mundo físico, ele iria morrer, porque ele era responsável pelos prisioneiros. Quando ele viu que estava tudo aberto e que eles provavelmente teriam fugido, porque estava tudo no escuro, ele não viu ninguém, e ele ia se matar para talvez tentar poupar a sua família também. Paulo atravessou e disse assim: "Não, nós estamos aqui, não faça tal coisa". No mundo físico já está resolvido. No mundo espiritual, crê no Senhor Jesus, crê espiritual, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ele creu, e toda a família dele se converteu. Então essa primeira mulher está debaixo de uma promessa. Ela conheceu Jesus e agora ela está batalhando pela salvação da casa dela. Prestou atenção? Agora vamos falar da segunda.
Queridas, nesse caso da segunda, não é a oração que vai resolver. Sabe por quê? Nesse caso não vai adiantar a oração para Deus abençoar a casa, né? Porque em primeiro lugar, Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel e existe uma coisa que Deus não passa por cima, é por cima da própria palavra dele. Ele não nega-se a si mesmo. Não será uma oração alinhada com a palavra de Deus. No primeiro caso, veja bem, ela se converteu, ela estava debaixo da promessa e ela estava lutando pela sua casa. Então, era um desejo do coração dela, que já estava no coração de Deus, que estava alinhado pela palavra de Deus. Olha só que lindo esse triângulo. É, meu coração, coração de Deus, palavra de Deus. Estava tudo alinhado. Não tem por que Deus dizer não para essa oração. Não tem por que Deus não ouvir essa oração. Agora, nesse segundo caso, é diferente. Vamos estudar, sabe por que é diferente? Porque ela quebrou princípios elementares, princípios da palavra de Deus. Primeiro, ela errou quebrando o princípio de honra de pai e mãe. Lembra que faz parte dos mandamentos? Honra pai e mãe para que se prolonguem os dias na terra? Ela quebrou isso. Quando ela disse assim: vocês não gostam dele, vocês não aprovam meu casamento, mas eu vou casar. E casou? Claro que os pais acabaram aceitando. Por quê? Porque o pai não ia brigar com a filha por causa disso, ficar de mal da filha, ou então virar a cara com a filha por causa disso. O pai ia interceder por ela e desejar que ela fosse feliz. Mas o pai não era feliz com aquela decisão, porque ele sabia que ela estava quebrando um outro princípio da palavra de Deus, que é não se pôr em julgo desigual. Ela, por ser criada na palavra de Deus, criada na igreja, sabia desse princípio. Sabia dos dois princípios, de honrar pai e mãe e de não se pôr em julgo desigual. Essas duas quebras de princípio aí demonstra claramente rebeldia por parte dessa mulher. E sabe que a palavra de Deus diz sobre rebeldia? Rebeldia é rebelião. Rebelião é como princípio, é pecado de feitiçaria. Não é uma oração que vai resolver isso. O que resolve isso é arrependimento. Ela precisa primeiro se arrepender, se consertar com a mãe dela, com o pai dela, pedir perdão pelo que ela fez. Meu pai e minha mãe, eu lembro que vocês não aprovavam meu casamento e eu quebrei o princípio da palavra de Deus de honra para vocês, e eu quebrei também o princípio de julgo desigual. Eu fui rebelde e olha, eu tô aqui para pedir perdão a vocês, porque eu preciso que vocês me ajudem em oração agora. Eu preciso que vocês me perdoem. Eu estou arrependida pelo que eu fiz. Mas hoje eu tenho uma família e eu quero lutar pela minha família. E por isso que eu estou aqui consertando tudo. Eu já pedi perdão a Deus, quero me consertar com vocês. E eu peço a Deus agora que o Senhor me inclua nas suas promessas, porque eu quero a salvação da minha casa. Esse é o caminho, essa é a diferença. Deu para vocês perceberem? Não se conserta quebra de princípios com oração. Quebra de princípios da palavra se conserta com arrependimento. Queridas, para que esse ano seja ano realmente de cumprimento de promessas na minha vida e na sua vida, você precisa reconhecer que Deus não quer só e apenas ouvir a sua oração. Ele quer poder atender as suas orações. Porque só tem uma coisa que Deus não pode fazer. Ele é todo-poderoso, ele é Deus, ele pode tudo. Mas uma coisa ele não pode fazer. Nossa, irmã Ivanilda, agora você falou heresia. Se Deus pode tudo, o que que ele não pode fazer? Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode passar por cima da sua palavra. Existem leis espirituais que o próprio Deus fez e obedece. Você vai aprender quais são as promessas do Senhor? Conhecer a vontade de Deus para mim e para você. E tomar posse dessas promessas disponíveis para nós. E eu quero convidar você, que talvez não faça parte ainda desse grupo, para começar com esse desafio conosco e entrar nesse desafio e aprender da palavra de Deus, porque a partir de segunda-feira nós vamos estudar as promessas do Senhor, promessas bíblicas. Vamos conhecer a vontade de Deus para nós. Vamos tomar posse
do que já está disponível para nós nas regiões celestiais. Prepare-se, porque o Espírito Santo vai mexer no que precisa ser mexido, vai mexer no que precisa ser sarado, no que precisa ser consertado e vai impulsionar você a fazer mudanças. Se você não gosta de mudanças, vai acontecer mudanças sim, porque eu tenho certeza que você não está aqui à toa. Você não quer mais fazer parte desse ciclo de tristeza, de derrota, de fraqueza que está a sua vida. Queridas, a graça é de graça, mas exige comprometimento e às vezes, olha, bastante sacrifício da nossa parte. Enquanto você quiser ser só abençoado, enquanto você quiser ser só bênção da parte de Deus, você vai ter o arroz e feijão de Deus, sabia? É aquela bênção assim, é chuva sobre todo mundo, é o pãozinho de cada dia, é a sobrevivência, sabe? E sobrevivência é bênção do Senhor sobre todo mundo, sobre bons e maus. Porque quando a chuva cai, ele cai sobre o assassino e sobre o bonzinho que tira a camisa para o mendigo. A manutenção, a sobrevivência, o cumprimento das promessas, queridas, é para quem se rende à vontade de Deus. É para quem se rende à transformação da sua mente. É para você que realmente quer fazer a vontade de Deus, conhecer a Deus, se aproximar dele. Nós já tivemos aqui vários devocionais. Tivemos 30 dias de cura da alma. Tivemos 30 dias com o Espírito Santo. E agora, esse ano, você vai tomar posse das promessas que Deus tem para você. E Deus quer entregar essas promessas para você. Mas você ainda não fez isso porque você está apenas orando. Você não está se consertando. Você não está se colocando no lugar de alinhamento entre coração teu, coração de Deus e palavra. E você vai aprender isso. Amém? O Grupo Recomeço não é só para pedir oração apenas. Nós queremos cuidar de você. Nós queremos tratar de você. Nós queremos ensinar você a lutar suas batalhas. E se você se aplicar, minha querida, meu querido, não tem como tua vida não mudar. Tua vida vai mudar sim. E nós queremos ouvir o teu testemunho. Porque o nosso Deus é Deus fiel. E fiel não a você, é fiel à palavra dele. Mas quando você se coloca no lugar de cumpridor, de obediente, de filho amado, aí não tem como o Senhor não ser fiel a você também. Porque ele não nega a si mesmo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus, nós estamos na sua presença e queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos nos colocar diante de ti. Queremos, Senhor, repreender todo espírito do mal, tudo que possa fazer nos afastar da tua palavra, todo pensamento contrário, tudo que possa fazer a gente nos colocar distantes do que o Senhor quer realmente para nós. Deus, em nome de Jesus, eu coloco cada mulher desse grupo. Em nome de Jesus, eu coloco cada homem que está escutando esse áudio ou esse vídeo. Senhor, em nome de Jesus, haja na vida deles. Espírito Santo, que eu esteja dando lugar para o Senhor operar. Que cada uma dessas pessoas esteja dando lugar para o Senhor operar. Nós queremos ver, sentir a ação do Teu Espírito Santo. Nós queremos aprender de Ti. E não é mais uma abobrinha da internet. É palavra do Senhor para o nosso crescimento, para o nosso conserto, para nos alinharmos entre o nosso coração, o Teu coração e a Tua palavra. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.